Oi pessoal, hoje nós vamos lembrar de um momento muito curioso que aconteceu no final do século passado aqui no Rio Grande do Sul. No final do século passado, o Grupo RBS promoveu os 20 gaúchos que marcaram o século XX. Toda a dinâmica de votação, os eleitos e toda a controvérsia em relação aos eleitos, você vai ver depois da vinheta. Mas antes que eu fale sobre os 20 gaúchos que marcaram o século XX e as suas controvérsias ou seus méritos, eu vou pedir, como eu sempre peço, como todo youtuber pede: curta, compartilhe e se inscreva para receber vídeos como esses a qualquer momento. Eu vou prometer para vocês que eu vou toda segunda-feira, no mais tardar 6 da tarde, eu vou postar um vídeo novo para vocês. Promessa é dívida, hein? Mas antes que a gente fale também sobre os 20 gaúchos que marcaram o século XX, é preciso também ver o contexto da época. Estamos nós lá no ano de 1999, vivendo os últimos anos do século XXI, que terminaria na verdade no ano 2000. Mas por um acaso do destino, a gente resolveu já terminar o milênio ali mesmo, em 1999. Não sei se era por causa da mística do ano de... não sei se é porque um erro de cálculo nosso, possivelmente, ou também alguma mística, já que a gente botou na nossa santa cabeça que o mundo não chegaria ao ano 2000, aquela coisa toda, de Nostradamus dizendo o ano 2000 não chegará, e no fim das contas o ano 2000 chegou, e aí nós estamos aí vivendo o século 21, já passando 26 anos do século 21 na nossa frente. E, como era comum, no ano de 1999 ocorreu vários concursos, vários troços para escolher o melhor de cada século. Ou era os 100 anos de música, ou era os 20 políticos do século da revista Isto É, os 20 empreendedores, ou os 20 escritores, todas elas que eu acabei citando, da revista Isto É. Ou ainda os melhores filmes de todos os tempos, ou as melhores piadas de todos os tempos. Enfim, a gente chegou no século XX e fez uma lista de coisas com caráter, ou seja, ou feitas por pessoas comuns, ou feitas por pessoas por imprensa especializada. E o Grupo RBS não ficou impune nessa situação. E no final do século, para ser mais exato, no ano de 1999, o Grupo RBS promoveu os 20 gaúchos que marcaram o século XX. Esse concurso consistia eu não sei como é que era o esquema de votação. Eu sei que eu acho que poderia votar até 5 pessoas, parece. Eu acho que era uma coisa assim. Você podia votar em até 5 pessoas e aí você poderia votar em qualquer uma das 45 pessoas que pré-selecionadas, ou escolher 5 pessoas do seu agrado para dizer quem você votaria. Então, várias pessoas deram seus palpites, deram seus votos. Muito bem. Então, nisso tudo aí, ocorreu logicamente ao longo dos meses os escrutínios, as contabilidades. Eu me lembro que o Grupo RBS, no Jornal Almoço, a cada final de cada escrutínio, eles informavam quem estava liderando os 20 gaúchos que marcaram o século XX. E no final, e lá no dia 30 de julho de 1999, o Grupo RBS finalmente citou quem foram os 20 gaúchos que marcaram o século XX. E já dou um spoiler para vocês: algumas figuras importantes não aparecem e outras nasceram ou fizeram uma boa parte de sua vida no século XIX. Você vai ouvir agora quem são os 20 gaúchos que marcaram o século XX. Os 20 gaúchos que marcaram o século XX foi realizado pelo Grupo RBS. No jornal Zé no Hora, tinha células com os 45 nomes pré-indicados e mais 5 nomes que as pessoas poderiam indicar, no caso as pessoas preferissem indicar um outro gaúcho que não só os indicados pelo Grupo RBS. A votação ocorreu, segundo o que eu leio aqui,
tinha 360 urnas espalhadas em todo o estado e mais de 1.700.000 votos foram contabilizados. Quem fez a curadoria dessa lista foram os historiadores Luiz Roberto Lopes, Luísa Killerman e Moacir Flores, e também o já falecido jornalista Carlos Zubin. Como já falei, essa lista foi divulgada no dia 30 de julho de 1999. Os 20 gaúchos que marcaram o século XX são os seguintes: José Mariano da Rocha Filho, fundador da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSL. Érico Veríssimo, escritor, famoso por livros como Olhares do Livro do Campo e O Tempo e o Vento. Mário Quintana, um grande poeta gaúcho, um dos maiores poetas brasileiros, e que acabou dando, por exemplo, o nome a um dos mais importantes centros culturais do estado, a Casa de Cultura Mário Quintana. Getúlio Vargas, o controverso presidente brasileiro. Eupicínio Rodrigues, cantor e compositor, conhecido como o cantor da dor de cotovelo, e que também é conhecido por ser torcedor do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, inclusive compondo uma música que mais tarde viraria o hino do Grêmio. Francisco de Assis Maços, empreendedor, empresário, que começou a produção, o refino de petróleo aqui no Rio Grande do Sul através da Companhia de Petróleos Ipiranga. Elis Regina, cantora gaúcha, natural de Porto Alegre, que fez sucesso da sua voz. Músicas como Casa do Campo, Como Nossos Pais e O Bêbado Equilibrista também ajudaram na divulgação de vários compositores brasileiros, além de parcerias musicais com Jair Rodrigues e Tom Jobim, e também com seus companheiros de vida pessoal, Ronaldo Boscoli e César Camargo Mariano. Vicente Scheller, cardeal arcebispo de Porto Alegre. Alberto Pascolini, político e figura muito influente no trabalhismo gaúcho. João Goulart, vulgo Jango, presidente do Brasil entre 1961, entre 1963 e 1964, quando foi deposto por um golpe de Estado. Barbosa Lessa, escritor, jornalista e folclorista, um grande difusor da cultura gaúcha. Padre Lander de Moura, um sacerdote como mais conhecido por suas pesquisas na tentativa de transmissão radiofônicas. Lia Lovett, escritora, uma das mais conhecidas aqui do nosso estado também. Rubem Berta, empresário, foi presidente da Varig. Paixão Cortes, folclorista, que foi conhecido também por ser o modelo da estátua do Laçador. Joaquim Francisco de Assis Brasil, foi político e diplomata, salvo engano meu, o famoso aqui no nosso gaúcho, pinheirense, pela construção do Castelo de Assis Brasil, atualmente pertencente ao município de Pedras Altas. Foi com ele, na casa dele, que houve a assinatura de paz da Revolução de 23, conhecedor de agricultura e que deu o nome ao Parque de Exposição da Expo Inter. Oswaldo Aranha, diplomata e líder político. Ele foi presidente da Assembleia Geral da ONU, que culminou com a partilha da Palestina entre o Estado palestino e o Estado de Israel. Teixeirinha, cantor e compositor gaúcho, um dos grandes nomes da música tradicionalista, e também trabalhou em vários filmes. Antônio Jacó Renner, ou A.J. Renner, foi empresário e fundador do Grupo Renner. E por fim, Ieda Maria Vargas, que foi Miss Universo, a primeira na fase mais conhecida do Miss Universo. Além disso, depois da eleição, o Grupo RBS exibiu na sua programação
o especial 20 gaúchos que marcaram o século XX. Ao longo de 5 meses, nós conhecemos um perfil de cada um dos escolhidos. Porém, por razões não bem explicadas, o grupo RBS decidiu colocar em outra ordem, não em ordem de votação, mas em uma ordem diferente. Por exemplo, o Mário Quintana começou a série e a série finalizou com Lupicínio Rodrigues. E olha, gente, eu também tenho outras curiosidades, alguns dados curiosos sobre o perfil dos eleitos. Olha, eu vou passar para vocês o perfil dos eleitos, quantas mulheres foram eleitas, quantos homens foram eleitos, quantas figuras da literatura, da música, da política e de outras áreas foram eleitos para os 20 gaúchos que marcaram o século XX. Dados curiosos que merecem ser citados sobre os 20 gaúchos que marcaram o século XX é o perfil dos eleitos. Na minha cabeça, eu contabilizei 4 figuras da literatura, 5 políticos, 3 da área da música, 3 empresários e 2 religiosos e 3 de outras áreas. Além disso, dos 20 gaúchos que marcaram o século XX, apenas 3 mulheres foram eleitas entre as 20 gaúchas que marcaram o século XX, que são Lia Luft, Elis Regina e Ieda Maria Vargas. Outro dado curioso que merece ser citado é que na época dos 20 gaúchos que marcaram o século XX, apenas 4 pessoas estavam vivas: Barbosa Lessa, Paixão Cortes, Lia Luft e Ieda Maria Vargas. Érico Veríssimo, Mário Quintana, Lia Luft, Barbosa Lessa e Paixão Cortes também foram eleitos patronos da Feira do Livro de Porto Alegre. Mas é claro, como vocês viram aí no que eu acabei de falar para vocês, nem todo mundo foi eleito. Você vai ouvir agora todos aqueles que também tiveram votação expressiva. Alguns surpreenderam, como por exemplo Leonel Brizola, Maurício Lopes Sobrinho e Xuxa. Outros gaúchos também tiveram votação expressiva nos 20 gaúchos que marcaram o século XX. São eles: Leonel Brizola, Borges Medeiros, Josué Guimarães, Vasco Prado, Simões Lopes Neto, Flores da Cunha, Luiz Carlos Prestes, Paulo José, Dunga, Araújo Viana, Iberê Camargo, Barão de Tararé, Zilá Tota, Ciro Martins, Ernesto Geisel, Tereza Noronha, Ramiro Barcelos, Pinheiro Machado, não município, gente, o senador Pinheiro Machado, Valmor Chagas, Everaldo, Caio Fernando Abreu, Tesourinha, Tânia Rosen, Pedro Van Gatter, Dionélio Machado, Raul Pila, Eurico Lara, Honório Lemes, Batista Luzardo, Maurício Cirotti Sobrinho e Xuxa Meneghel. Olha, gente, a lista dos 20 gaúchos que marcaram o século XX é meio que controversa mesmo, vai causar controvérsia. Até porque, como você sabe, foi uma votação popular. Meio de cabeça que lá no ano de 99 também teve a lista, houve uma votação na internet para escolher quem foi o maior jogador de todos os tempos. E lá estava o Pelé junto com o Maradona. Quem ganhou? Dom Diego Armando Maradona? Isso, amigos. O Maradona ganhou a eleição da internet e, lógico, passou um verdadeiro mal-estar. A FIFA teve que justificar que a premiação não era uma premiação com caráter científico, já que foi feito por votação popular, mas isso é que dá, né? A votação popular dá nisso. A pessoa pode votar em que ela bem entender. E aí o Maradona acabou ganhando. E aí depois a FIFA criou um prêmio especialmente para o Pelé e outro também para o Pelé, o prêmio escolhido pela FIFA, propriamente dito, e o Maradona, que recebeu o prêmio da internet. Então ficou uma coisa meio que justa, vamos dizer assim. Mas o fato é que a lista como essa, ela vai causar controvérsias mesmo. Pode, de repente, em vez de fazer os 20 gaúchos que marcaram o século XX, de repente os 100 gaúchos que marcaram o século XX, mas aí ia dar, não sei se
se ia ser também bom, porque a FIFA também tentou fazer isso com 100 atletas vivos. E o que aconteceu? A FIFA teve que aumentar isso para 120, porque acabaram deixando de lá fora vários grandes atletas do futebol. Então, talvez se os 20 gaúchos que marcassem o século XX fossem os 100 gaúchos que marcassem o século XX, talvez nós teríamos controvérsias, do mesmo jeito. Mas de certa forma, foi bem curiosa e bem lúdica essa lista. Tem algum nome que você trocaria nos 20 gaúchos que marcaram o século XX? Tem algum nome que você manteria? Tem algum nome que você discordou, que eu tivesse criticado, que eu tivesse falado, que não tenha agradado você? Então comente aí o que você achou e quais seriam os seus 20 gaúchos que marcaram o século XX, hein? Beleza, galera?